Olá pessoal, tudo bem? Essa semana promete, hein? Tá acontecendo bastante coisa no país aí, na questão do tesouro, muita pressão do mercado. Então nós vamos primeiro contar para vocês como é que foi a média aí dessa semana, em todos os títulos. Depois nós vamos ver os gráficos de 90 dias do Tesouro, também de todos os títulos, e nós vamos falar da nossa opinião, da nossa expectativa aí para esses próximos 5 dias. Pois bem, Tesouro IPCA 2026, pessoal, a linha crescente aí, o último pregão, digamos assim, o último dia de cotação maior que a média da semana e que a média do ano que recém começou. Como vocês estão vendo aqui, 2,87, ele já subiu 0,56. Vejam que isso aqui é bem significativo. E entre o preço mínimo e o máximo, ó, ele teve um desconto aí de R$ 67 dentro de um papel aí que começou o ano custando 3 mil, quer dizer, uma diferença superior a 2%. É muito interessante, porque você tem uma diferença nessa oscilação, uma taxa Selic, né? É bem interessante isso aí. Então, pessoal, o que dá para perceber aqui? Que a reta, a inclinação está subindo da curva e mais oportunidades. Será que chega a 3? Estou recebendo bastante essa pergunta. É possível, é bem possível. Eu diria que a probabilidade talvez seja superior a 50%. Vamos ver o IPCA 35. IPCA 35 oscilou aí 0,40%, ó, e vejam aqui, ó, o último fechamento 3,78, maior que a média de 21 desse ano e maior que a média da semana também. E o preço, vocês vejam aqui, como ele tem um prazo mais longo, ele oscilou R$ 97 para um preço base aí de 2.100 ou aproximadamente 2.000. Então, para a gente fazer a conta rapidinho, isso aqui chega a 4%, quase 4%. Vejam como a oscilação de preço, pelo fato dele ser mais longo que o IPCA 26, impacta mais. E no 45 vai ser mais ainda. Muito bem. Aqui no 45 chega a ser quase 8%, né? R$ 125 de um papel base de 9%, de R$ 1.500. Bom, mesma oscilação de taxa, 0,40%, mesmas informações para os 13 IPCAs principais, pessoal. O último dia de negociação, que foi a última sexta-feira, o mais alto até então do ano, a taxa de abertura. Então, superior à média do ano e à média da semana. Tesouro Selic, por outro lado, gente, caindo aí a taxa, ó, o que é muito bem-vindo, porque está devolvendo aí todo o prejuízo de marcação mercado que aconteceu lá em setembro de 2020, ele está devolvendo agora. Então, quer dizer, quem teve a cabeça fria, quem ficou no papel, quem não deu bola aí para alarmistas, né, ficou no papel e agora está recebendo de volta isso aí. Ainda tem bastante para o papel voltar, né? Mas olha, ó, oscilando 0,01 e a taxa 0,13 agora. Então, gente, uma informação que eu quero acrescentar para vocês aqui é o seguinte: é que nos leilões também essa taxa está diminuindo. E isso aí é muito positivo, porque mostra o mercado está aceitando, está se conformando mais com o Tesouro Selic. Tesouro IPCA com juros 2030, pessoal. Mesma história das NTNBs principais. Olha aqui, ó. 3,27, maior taxa do ano até agora. Maior que a média anual, maior que a média da semana. Mesma coisa no 2040, ó, chegou a 3,89. Será que passa de 4? Olha, talvez sim. Acho que aí 50%, um pouco mais de chance de passar de 4%, sim. Oscilando 0,37, oscilou menos que o IPCA 2030 com juros. E o IPCA 55, gente, já passou dos 4%, já se estabeleceu ali acima dos 4%, mais uma vez. Eu acho
isso é só opinião, não é recomendação, mas eu acho essa taxa ótima para o longo prazo, acima de 4% nesse papel aqui, eu acho que não tem como ser ruim, certo? Só tem que ter paciência de ir reaplicando os cupons recebidos. Pré-23, pessoal. Pré-23 chegou a 5,39, o que eu acho que continua fora, continua sendo uma taxa fora aí da nossa margem para inflação, né? Vamos dar uma conferida. Opa. 5,39 vezes 0,85, que é a parte que sobra do imposto de renda, fica uma taxa líquida para a pessoa de 4,58. Se tirar a B3, 4,33 de taxa líquida de verdade. Isso aí é capaz de ser a inflação do próximo ano, né? Desse ano. Não tem margem e tem risco ainda de perder para a inflação, mesmo com 5,39. Pré-26, olha, 7,33, aí uma taxa mais confortável, sem sombra de dúvidas. Média de 2021 ainda está abaixo de 7, mas eu acho que esse papel bate 7,5 rapidinho. 30, e o pré-31, olha aí, chegou a 7,88, já oscilou 1% esse ano, vejam que significativo. O pré-26 também oscilou 1%, então olha como esses pré-fixados, pessoal, compara aqui com o IPCA 26, olha aqui, o IPCA 26 oscilou meio ponto, o IPCA 30 oscilou meio ponto, olha ali, ó. E vejam os prés aqui, ó. O pré-26 oscilou 1%, e o pré-31 com juros oscilou 1% também. Então, quer dizer, os pré-fixados oscilaram o dobro nesses primeiros dias de janeiro em termos de taxa do que os IPCAs. Então, quer dizer, mostra que são papéis realmente muito mais voláteis, portanto, especulativos. Muito bem, pessoal, agora vamos ver os gráficos de 90 dias. Por que a escolha do 90 dias para olhar a taxa, gente? Porque a taxa está aí beliscando o topo que foi alcançado ali no finalzinho de novembro. Então isso fica visível nesse gráfico de 90 dias e eu acho muito importante. Então está acontecendo para o pré-23, está acontecendo para o pré-26, não tanto, mas... E aí qual é a leitura? A leitura é aquela pressão do mercado pelo aumento da taxa Selic, e aí a taxa de curto prazo estressou um pouquinho mais, mas a taxa de prazo mais médio aqui, 2026, 5 anos, também está estressando. Como vocês podem ver esse movimento aqui do começo do ano até agora. Parece que nós estamos revivendo o mês de agosto ou o mês de novembro, em que a gente viu essa escalada para cima de novo. No 2031 com juros, aqui, chega a quase 8%. Aqui chegou a 8,16 e tal, mas vocês estão pegando a ideia, né? Daqui a pouco esse limite aí é quebrado. 0,13 no Selic, olha aí que coisa boa, vamos ver nesse último ano, desfez o máximo da tensão, está gradativamente voltando, mas ainda tem bastante espaço para voltar ao que ele era no começo do ano passado. IPCA 26, só que eu quero de 90 dias, olha aí, então, por isso que eu falo, né, gente, tem chance, claro que tem de voltar a 3%, só que a gente não consegue adivinhar isso, mas eu acho que sim, é um palpite, tá? Não é uma recomendação, é um palpite, porque o mercado está muito tenso, está muito volátil. IPCA 35, já esse aqui está um pouco mais, talvez chegue a 4, mas está um pouco mais longe dos picos, 4,26, 4,15, né? As taxas são iguais no 45. Vamos dar uma ajeitadinha aqui, 2045. Olha aí, mesmo desenho. Vamos pro IPCA 30 com juros, olha aí, tá a caminho também. Será que bate 3,5? Vamos ver, né? Porque assim, né, gente, o que a gente tem que pensar também? Tem que pensar muito no prazo. Porque, com certeza, quando isso acontecer, quando o IPCA 26 estiver a 3, quando os IPCAs longos estiverem a 4%,
quando esse aqui, o 2030, chegar a 3,5, né? Esse tipo de coisa que a gente está comentando, o pré-26 passado 7,5, isso tudo vai acontecer junto e provavelmente no mesmo dia. Naquele dia, né? Vai ter aquele dia em que vai acontecer isso tudo junto. E aí a pessoa já tem que estar bem planejada, e essa é a dica que eu quero dar para vocês, de estar bem planejada com o prazo. Com o prazo, por quê? Porque poderá haver escolha de Sofia, né? Poderá haver escolhas de Sofia, em que você vai querer comprar todos os papéis, e aí eu acho mais interessante dar uma selecionada pelo prazo. Por quê? Porque o momento está muito instável. Então essas taxas poderão continuar subindo, né? Esse é o ponto. E aí o que acontece? Aí o que você já comprou fica com um desempenho negativo. E aí você pode perguntar, Nata, as suas aplicações aí de dezembro, de janeiro, algumas estão negativas? Sim, agora com essa alta elas estão negativas. Tudo que eu comprei está negativo porque as taxas estão subindo. Mas é aquilo, eu estou tentando escalonar, né, e ver os momentos que vai subindo e aportar mais uma fraçãozinha, aporta outra fraçãozinha e assim por diante. Vamos ver o 2040, fechando parênteses. Esse aqui já está um pouco mais longe do pico, muito parecido com o 35, né? 4,15, 4,20, ó, e ele está 3,8, 3,9. E o 55, 4,35, ele foi na máxima, ó, já está em 4,12. Então, cartas abertas, né? Bom, gente, então a nossa impressão está aqui, ó. O que pode acontecer essa semana? Pode haver uma correção. Aí eu largo o vídeo, o mercado começa a cair, eu falei que tudo ia subir. Isso é normal, a gente já está esperando isso até. Pode ser que a taxa caia no movimento de correção, mas aí que tá, nós temos muito estresse no mercado, nós temos uma história pronta que está sendo assim amplamente repetida, tá? E eu acho que a gente meio que tem que estar com uma pulguinha atrás da orelha com essa história, que diz o seguinte: era uma vez, né, uma inflação que vai subir demais e que o Banco Central vai aumentar os juros imediatamente na próxima reunião, certo? Não estou dizendo que isso não possa acontecer, pode, e vai fechar o ano em 3%, e outros estão dizendo que vai ser 4,5%, 5%, e essa situação. Então, assim, ó, e aí a gente começa a perguntar o seguinte: tudo isso que está sendo dito, né? Essa pressa desesperada de subir a taxa Selic, esse desespero, assim, porque eu vejo um desespero. Isso me parece muito mais um desejo do mercado do que uma questão concreta. Se a gente for ver a questão concreta do Banco Central, é a seguinte, ó. Eles têm a tese de que o choque de inflação, questão de alimentos, questão internacional, durou um pouco mais, mas ele tende a cair, certo? Porque estressou, tende a cair. Por isso eles continuam com a mesma política de espera. Então, vendo isso que está escrito no comunicado do Copom, o que eu posso concluir? Que o Banco Central vai esperar até o máximo possível para subir a taxa Selic, porque isso é uma medida recessiva, não dá para esquecer isso, e ninguém está falando isso. Vocês notaram isso, gente? Está todo mundo falando que a Selic vai subir, e aquele desespero vai subir, só que ninguém fala que isso é uma medida recessiva, e o país precisa de estímulo extraordinário para a economia voltar a andar. Então, assim, ó, é uma coisa tão óbvia, certo? Que não dá para entender, ou dá para entender, é o desejo deles que essa Selic suba imediatamente. Só que eles não estão mais usando essa palavra do ano passado. Eles estão dizendo que vai subir porque vai subir. Mas qual é o comportamento histórico do Banco Central? E aí vem um argumento forte, pessoal. O argumento histórico, a conduta histórica do Banco Central sempre foi de esperar a inflação
chegar no topo da meta, né? E talvez ficar ali uma, duas reuniões, esperando uns 3 meses para confirmar mesmo que a inflação vai ficar naquele range, naquele patamar, para daí sim dar um sinal para o mercado que vai subir a Selic e aí esperar para ver. Claro que nos últimos 7 anos aí, esse sinal confirmou e a taxa Selic teve que ser elevada. Isso aconteceu. Mas aquele sinal também é talvez uma última tentativa do Banco Central de esperar para não subir demais, porque o efeito recessivo é muito importante. E a outra questão é um assunto que eu não gosto de tocar muito, mas a gente tem que falar também da questão política sobre o auxílio emergencial. O ano de 2021, então está se falando muito isso na imprensa, nos portais de finanças, né? Que o auxílio emergencial vai voltar, figuras políticas já falaram sobre isso, etc, etc. Só que o executivo, ele tem um limite legal do teto de gastos, certo? E isso é passível de impeachment, inclusive, se quebrar o teto de gastos. Então, enquanto não houver uma renovação do estado de calamidade, como houve em 2020, o executivo não vai pôr isso em prática. Eu acho que a coisa é tão simples quanto isso. Se não tem a autorização legal, não vai rolar. Eu vejo dessa forma, certo? Mas a imprensa bate muito, muito, muito nessa ideia. E, bom, a gente pode até ficar contaminado com esse pensamento, mas só um pouquinho. O executivo vai fazer isso, não estando o país autorizado por uma medida de calamidade, como foi 2020, 2021 não está. Então tem que haver um movimento para voltar ao estado de calamidade, voltar a ser decretado o estado de calamidade, para o governo poder romper os gastos. E aí, bom, acontecer isso, pessoal, bom, aí as taxas disparam, né? Se houver aí o movimento para fazer 2021 a mesma coisa que foi em 2020, aí as taxas disparam mesmo, certo? Eu apostaria muitas fichas nisso? Não. Praticamente, olha, não vou dizer que uma ou nenhuma, mas eu acho isso bem improvável de acontecer. Então, gente, assim, ó, tô vendo muito grito, tô vendo muito pensamento, muita ideia, assim, muita pressão do mercado. Parece que essa retirada do Forward Guidance foi assim uma coisa, só para esclarecer quem não sabe o que é o Forward Guidance, era um dispositivo, um artifício ali que o Banco Central mantinha dizendo que enquanto tiver isso aqui não vai mexer na Selic. Agora ele tirou, já é uma pré-sinalização de que ele está autorizado a mexer na Selic. Mas para isso ele vai esperar a inflação esquentar mesmo, certo? Porque sempre foi assim, né? Então, gente, depois da retirada desse Forward Guidance, meu Deus, o mercado financeiro ficou louco, né? Virou tudo. Então, e outra coisa, né, pessoal? Não vamos esquecer isso aqui, né? Esses ângulos de subida dessas curvinhas aqui diz muito, porque olha só, né? No gráfico de 1 ano de futuro de 31, sempre que tem uma subida forte assim, você pode ver que um tempo depois volta, né? Porque a natureza dessa subida é eminentemente especulativa, né? O mercado está muito focado nesse pensamento de que vai subir imediatamente, vai subir muito, e tem que subir, que fica fazendo esse tipo de coisa. E o investidor, aí agora falando aqui entre nós, o investidor focado, centrado, prudente, que analisa, que pensa, que estuda o Tesouro Direto, vai aproveitar a oportunidade, vai fazer aporte fracionado e vai ficar tranquilo, mesmo com a eventual desvalorização da carteira que está acontecendo porque as taxas estão subindo e os preços unitários dos títulos estão caindo. Então, pessoal, chegamos aí a 20 minutos de vídeo, eu acho que essa mensagem é bem importante. Então, assim, eu acho que o mercado pode dar uma corrigida, pode dar uma aliviada, mas depois volta a subir. Porque as tensões estão aí, são muito grandes. E claro, se a gente começar a ver movimentos assim, olha, vamos decretar o ano de 2021 como calamidade,
o governo poder romper o teto de gastos, bom, aí vamos começar a montar a reserva de oportunidade para aproveitar as taxas futuras, né? Porque aí vai subir mesmo. Mas isso aí não é recomendação, tá, gente? Isso aí é só assim um pensamento, uma leitura desse momento delicado que a gente está passando no começo de 2021. Muito obrigado, pessoal. Bons investimentos a todos.